Meus queridos filhos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos reunidos para darmos continuidade às nossas meditações sobre o livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Hoje eu gostaria de trazer para nós a reflexão sobre o perigo que corremos quando desejamos de forma demasiada cuidarmos da nossa honra. Muitas das vezes apegados à nossa autoimagem, nos sentimos mais tristes por nos ofendermos, por termos a nossa honra ou a imagem que projetamos do nosso ser humano ideal corroborada, do que de desagradarmos a Deus. Muitas das vezes estamos tão apegados à nossa autoimagem, àquilo que os outros vão pensar de nós, aquilo que as pessoas vão pensar a respeito das nossas atitudes, e não nos damos conta de que o juízo dos outros não importa, porque o juízo dos outros não estabelece sobre a nossa alma nenhuma sentença. O que realmente importa é o juízo de Deus, porque o juízo de Deus a nosso respeito não só estabelece a nossa sentença, como nos direciona acerca de onde nós iremos com as atitudes que cometemos e com a vida que levamos. No capítulo 2, no final do capítulo 2, Santa Teresa nos diz isto: não penso que eu tivesse jamais abandonado a Deus por obra de qualquer pecado mortal, nem que houvesse perdido o temor a Deus, ainda que eu estivesse muito mais preocupada com minha própria honra. Esse temor era forte o suficiente para impedir-me de arruinar por completo a minha honra. E não me parece que eu teria agido de maneira diferente por nada neste mundo, nem que houvesse pessoa alguma no mundo que eu amasse tanto, ao ponto de por ela sacrificar a minha honra. Quem dera, para não pecar contra a honra de Deus, eu tivesse tido a mesma fortaleza com que a natureza me dotara para não me desviar em nada que a meu ver dissesse respeito à honra mundana, e sem que eu percebesse, perdi a minha honra por muitas outras vias. Então veja que ela está tão preocupada com a sua própria honra que ela não está se dando conta de que a sua honra e a honra mundana nada importam. Quantas vezes nós estamos cegos como Teresa estava? Porque ela só conseguia enxergar a sua própria vontade. Ela só conseguia enxergar aquilo que estava diante dos seus olhos, e de modo especial o seu próprio umbigo. Ela tinha feito do seu próprio umbigo a sua referência. Há uma autorreferencialidade em Teresa muito preocupante nessa fase da sua vida. Nós não podemos esquecer que este preocupar-se em satisfazer a sua própria vontade é uma realidade, uma experiência que ela está vivendo graças à má companhia daquela parente que está indo visitar a sua casa, ainda que a contragosto dos seus pais, e que está incentivando que se cresça dentro dela os vícios e não as virtudes. Então veja, a má companhia vai forjando uma persona dentro de nós, que se nós não tomarmos cuidado, pode acabar assumindo o lugar da verdadeira identidade que Deus imprimiu na nossa alma, que é de sermos imagem e semelhança dele. Veja que ela diz que ela não conseguia amar a ninguém a não ser ela própria, que ela não consegue amar a ninguém que a faça mudar de ideia e que a faça querer sofrer para não perder a sua honra, tão apegada que ela está a si mesma e à sua própria vontade. Vejam, meus filhos, que isto reverbera diretamente no Evangelho que neste final de semana nós vamos ouvir dos discípulos de Emaús. Aqueles homens estavam tão ensimesmados, tão preocupados com a sua própria dor, com a sua própria tristeza, com a sua própria decepção, porque eles se sentiam traídos. Ora, confiamos toda a nossa vida nesse Jesus e agora esse Jesus morre, o que vai ser de nós? Eles voltam para Emaús. Voltar para Emaús significa voltar
para a vida velha, voltar para o lugar de onde o Senhor já os tinha chamado e tirado. Mas eles voltam porque estão cegos, porque estão ensimesmados, porque estão preocupados com a sua honra. Porque o que iriam dizer destes homens? Ah, ali vão os seguidores de Jesus que foi crucificado? Me diga com quem andas que te direis quem é. Então, se eu permaneço em Jerusalém, participando do grupo dos apóstolos, deixado por Jesus, eu não só vou receber a fama de ser como Jesus, como também posso receber a pena que Jesus recebeu. Veja que perigo! Tão cegos eles estavam de si mesmo e do seu próprio problema, olhando para o seu próprio umbigo, autorreferentes de si, como Teresa de Ávila, que eles não conseguiram perceber a presença de Jesus junto deles. E aqui nós precisamos fazer este alerta a nós também. Quantas e quantas vezes nós estamos tão cegos, olhando com tanta força para nós mesmos e esquecendo de olharmos para Deus, cegos espiritualmente, caminhando em direção das nossas próprias vontades, dos nossos próprios chiliques, das nossas próprias contrariedades, sem percebermos que o momento da desolação também é momento de encontro com Deus. Deus caminhava na desolação dos discípulos de Emaús, ao lado deles, mas eles não podiam reconhecê-lo, porque estavam preocupados muito mais com a sua honra do que com a honra de Deus. E você? Você que está me ouvindo, você que está fazendo conosco este grande retiro com o livro de Teresa de Jesus, e se você ainda não tem esse livro, não perca, meu filho. Muitas das vezes, e na maioria delas, a graça passa e você não absorve, não pega. Por quê? Porque está preocupado consigo mesmo e não com as coisas de Deus. Não podemos nos apegar à nossa honra. Nós não devemos sofrer porque a nossa honra foi ferida, foi manchada. Nós deveríamos lutar com a mesma força que nós lutamos para defender a nossa imagem. Nós deveríamos lutar com essa mesma vivacidade para defendermos a Deus, para defendermos a sua igreja. Se nós tivéssemos esta mesma fortaleza para lutar, para defendermos a honra de Deus e a honra da igreja, certamente nós seríamos muito mais santos e a nossa igreja seria muito melhor. O grande problema e o grande risco que corremos é de estarmos tão preocupados e apegados à nossa própria imagem e esquecermos que a grande experiência de Deus, que nos leva a uma experiência autêntica de igreja, me faz não olhar para mim, mas me faz olhar para o outro. Os discípulos de Emaús não foram capazes de olhar para além da sua dor. Será que os apóstolos que ficaram em Jerusalém também não estavam tristes? Não estavam decepcionados? Não estavam se sentindo também abandonados? Mas ao invés de se afastarem de Jerusalém, eles permaneceram onde o Senhor pediu. Mas os discípulos de Emaús revelam esta matéria egoísta que habita o nosso coração e que muitas das vezes nos faz olharmos só para o nosso umbigo, e porque estamos olhando tanto para o nosso umbigo e somos autorreferenciais, nós não conseguimos reconhecer o Senhor. No episódio dos discípulos de Emaús, os olhos deles se abrem no partir do pão. Os olhos deles se abrem na Santa Missa. Os olhos deles se abrem na Eucaristia. E aqui vem o remédio para todo egoísmo, para toda autorreferencialidade, para toda pessoa orgulhosa. A adoração. A adoração é um culto dos humildes. A adoração nos humilha, porque na adoração nós não vemos nada, nós não sentimos nada, nós não tocamos em nada. Na adoração, nós somos movidos à experiência de crer. Crer sem ver, crer sem tocar, crer sem sentir. Como isso nos humilha. Mas isso é o que nos torna humildes. É isso que nos faz verdadeiramente santos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua casa e família, a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo permaneça para sempre. Amém. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu comentário sobre esta meditação e compartilhar com aqueles e aquelas que você deseja ver no céu. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.